Bom dia, meus amores, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Berço de Belém. Estamos aqui para mais uma videoaula. Primeiramente, quero desejar a vocês mais uma vez um bom dia, uma excelente semana. Que Jesus aí ilumine a casa de vocês, cada vez mais a família, as nossas famílias, os nossos lares. Que estenda então o seu escudo de proteção sobre as nossas famílias, que cada vez mais possamos estar passando por essa situação da melhor forma possível, com serenidade, para que logo tudo isso faça parte do nosso passado e possamos dar seguimento aí às nossas atividades do dia a dia, para que possamos logo estar reunidos, estarmos juntos desempenhando nossas atividades, exercendo aí nosso companheirismo dentro de sala de aula. Isso vai tudo passar, se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos. Ok, meus amores? Isso aqui o tio César Pereira deseja para vocês, aqui o tio César Pereira de Geografia. Estamos aqui para mais uma videoaula. Primeiramente eu quero te lembrar que na nossa última videoaula nós falamos aqui a respeito da exploração dos recursos naturais dentro do continente europeu, asiático e da Oceania. E nós falamos um pouquinho aqui a respeito da importância geopolítica aí do petróleo e do carvão mineral. Hoje, meus amores, vamos continuar na mesma pegada. Vamos continuar falando aqui a respeito dos combustíveis fósseis dentro do continente europeu, ou seja, da produção de energia dentro do continente europeu, continente asiático e da Oceania. Então, nós falamos aqui na aula passada do petróleo e do carvão mineral. Estava faltando, obviamente, um outro combustível fóssil para fechar aí a questão dos combustíveis fósseis nesses continentes. Então, hoje nós vamos falar sobre o gás natural. Gás natural é um combustível fóssil, muito utilizado no mundo, gerador de energia, e o mundo precisa de energia, então é um produto que ele vai ter aí também o seu enquadramento dentro da geopolítica internacional. Quando a gente olha para a questão do gás natural, a gente logo lembra aí de dois dos principais países produtores desse produto. Os dois países com as maiores reservas de gás natural do planeta. E que também são países que estão envolvidos em questões conflituosas, questões de disputas territoriais, questões aí de geopolítica, questões de economia mundial, que são aí a Rússia e o Irã. Ok? Primeiramente, a gente vai falar aqui do Irã. O Irã, um grande produtor aí de gás natural, se situa ali na região, na Ásia, no continente asiático. E o Irã, ele inclusive recentemente tem sido alvo de uma série de disputas, uma série de discussões, uma série de desacordos com relação ao governo estadunidense. É isso que a gente vai te explicar agora aqui. Bem, primeiramente você tem que entender o seguinte, que esse conflito entre Estados Unidos e o Irã, ele não é de hoje, ele não é atual. Ele remonta aí já desde a década de 70. Por quê? A partir da década de 70, mais especificamente em 1979, ocorre uma revolução no Irã, chamada Revolução Iraniana, aonde o Irã passa a cortar laços com os Estados Unidos, por alegar que os Estados Unidos estava tendo uma grande interferência na política interna iraniana. Então essas relações elas passam a ser cortadas. Obviamente, os Estados Unidos não aceita essa situação tão fácil. O que é que os Estados Unidos então vai fazer a partir de 1979? Ele vai promover uma série de embargos econômicos contra o Irã. Ele vai não só deixar de comercializar com o Irã, como ele também vai fazer com que vários aliados seus, vários países aliados seus, principalmente países europeus, deixem de comercializar com o Irã. E isso, logicamente, vai afetar diretamente a produção de gás natural do Irã, justamente porque ele fica então impedido de comercializar com os maiores consumidores de energia do planeta. E aí os Estados Unidos e os países desenvolvidos da Europa, como França, como Alemanha, como o Reino Unido, então ele vai se encontrar numa situação de comercialização
muito precária em relação à sua produção de gás natural, certo? Essa relação conflituosa entre Estados Unidos e o Irã vai ganhar um novo capítulo, um capítulo que aí vinha para amenizar a situação entre os dois países, quando o Barack Obama, então, em 2015, ele resolve sentar com o líder iraniano e promover um acordo. Esse acordo conhecido como Acordo Nuclear Iraniano. O que previa esse acordo nuclear? De um lado, o Irã, ele se comprometia a reduzir a sua produção aí de enriquecimento de urânio, e os Estados Unidos afrouxava então os embargos econômicos com o Irã. Esse acordo ele foi muito bem visto pela comunidade internacional, pelos órgãos internacionais, foi dado aí como um acordo muito bem sucedido, porém, em 2018, o então presidente americano Donald Trump, o então já eleito presidente americano Donald Trump, resolve unilateralmente desfazer esse acordo, rompe o acordo com relação ao Irã. Volta então a promover uma série de embargos contra esse país, diminuindo então a comercialização de vários produtos entre países europeus e o Irã. E, logicamente, isso vai afetar a comercialização, mais uma vez, do gás natural do Irã. Porém, dessa vez, o Irã, cada vez mais agora, ele se aproxima comercialmente da China, já que ele não consegue comercializar aí com os países europeus, em função dos embargos promovidos pelos Estados Unidos, ele vai se aproximar comercialmente da China. E não esqueça, a China, segunda maior potência econômica do planeta. Maior produtor e exportador de produtos manufaturados do mundo. Ou seja, eu estou falando de um país que necessita de grandes quantidades de recursos energéticos. Daí a aproximação importante do Irã com países asiáticos, em especial com a China. Ok? Trouxe aqui para vocês nos slides algumas manchetes de jornal, aí manchete do Folha de São Paulo, do dia 23 de março de 2015, onde tem aí acordo nuclear pode transformar os legados dos líderes dos Estados Unidos e do Irã. O acordo firmado ali entre o Barack Obama e o Ayatollah iraniano. Porém, em 2018, Trump anuncia a retirada do acordo nuclear com o Irã. A partir de 2018, com essa retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear, há um aumento da tensão envolvendo os Estados Unidos e o Irã, conforme mostra aqui as reportagens, onde eu tenho a culminância desse processo bem recentemente, em janeiro de 2020, com o bombardeio que foi ordenado pelo Donald Trump. Está aqui matéria do G1, Globo.com, do dia 2 de janeiro, logo após ali o Réveillon, né? As pessoas estavam acabando de comemorar o Ano Novo, e aí o que acontece? Bombardeio ordenado pelo Donald Trump, mata a principal general iraniano. Então mostra para você aí que eu tenho um agravamento das tensões entre Estados Unidos e Irã. Inclusive esse fato levou a galera a ficar achando aí vai ter terceira guerra mundial, né? Foi o comentário da época do ataque dos Estados Unidos ao Irã, promovendo, na verdade isso aconteceu lá no Iraque, só que isso foi direcionado a tropas iranianas, ok? Além do Irã, eu tenho ali a questão da Rússia. Rússia é um outro país com grandes reservas de gás natural, tá? E eu tenho aí então grandes reservas na Rússia. A Rússia também está envolvida em alguns conflitos, um deles relacionado a essa questão de comercialização, que é a região da Crimeia. Para quem não sabe, a região da Crimeia, ela fica na Ucrânia. Porém, em 2014, a maior parte da população da Crimeia é de russos e descendentes de russos. Ou seja, essa população ela se identifica muito mais com a Rússia do que com a Ucrânia. E aí no ano de 2014 houve um referendo lá na Crimeia, onde os separatistas pró-Rússia resolveram então desanexar a região da Crimeia da Ucrânia. E lógico que o presidente ucraniano na época não aceitou de forma alguma isso daí. Porém,
Porém, mesmo não aceitando, a Rússia veio a intervir em favor dos separatistas pró-Rússia. Okay? E isso levou a uma série de conflitos. Como é que se encontra a situação, professor, atual da Crimeia? A maior parte dos países não aceita a Crimeia como estando anexada à Rússia. A maior parte dos países aceita a Crimeia como ainda fazendo parte do território ucraniano. Porém, a Rússia alega que a Crimeia é uma região pertencente à Rússia. Lá o Putin, né, estabelece isso. E alguns poucos países do mundo aceitam essa situação. Mas, professor, por que essa disputa? O Putin ele vai querer, então, a região da Crimeia apenas porque a maioria da população é de russos? Bem, uma parte pode-se dizer que sim. Tá? Eu trouxe esse mapa aqui para você entender. Olha lá, eu tenho um gráfico. Para você ter uma ideia, quase que 60% da população da Crimeia é de russos. Tá? Então eu tenho aí uma situação complicada. Por quê? Tá aqui o mapa, deixa eu até diminuir ele aqui para ti. Na verdade, não tem como. Essa parte mais que você está vendo no mapa, eu tenho a Rússia, eu tenho a Crimeia, que é essa parte aí que está em cor laranja, e a parte de cima, a parte branca do mapa, é a Ucrânia. O que acontece? Nessa região que você observa aqui chamada de Sevastopol, eu tenho uma base militar naval da Rússia. A Rússia tomou a região da Crimeia. Tá? E qual é a importância, professor, da Crimeia? Além de algumas reservas de gás natural que a Crimeia possui, uma importância muito grande geoestratégica da Crimeia é a sua localização. A localização que ela tem aí, aonde? Assumindo uma posição de saída para o Mar Negro, ou seja, estabelecendo aí uma saída para uma importante rota comercial que eu tenho nessa região. E por isso o interesse da Rússia muito grande em anexar o território da Crimeia ao seu território, ok? Deu para entender isso daí? Eu espero que sim. Não esquecendo, meus amores, que nós brevemente vamos ter um encontro online, onde todas as dúvidas dessas videoaulas vão poder ser sanadas ao vivão, tá? Então nós estamos guardando aí esse momento, estou passando a explicação para vocês, mas nós vamos ter sim um momento online, ao vivo, onde tu pode fazer aqui, ó, frente a frente comigo, o teu debate, frente a frente comigo, a tua dúvida. Pergunta, professor, quero que tu me explique de novo aquela situação da Crimeia. Eu volto, te explico, tiro as tuas dúvidas, tá? Crimeia, só relembrando, fica na parte sul da Ucrânia. A partir de 2014, separatistas pró-Rússia resolvem então desanexar o território da Crimeia da Ucrânia. A Ucrânia não aceita isso, a Rússia vem e interfere a favor da Crimeia. Lança tropas ali em território ucraniano, isso gera uma tensão mundial. A maior parte dos países não aceita a interferência da Rússia na questão da Crimeia. Não aceita a Crimeia como fazendo parte da Rússia e sim da Ucrânia. Ok? Vamos passar adiante. O outro ponto, então nós terminamos aí a questão dos combustíveis fósseis e agora nós vamos passar para a produção de energia termonuclear. Sabe o que é energia termonuclear, meu anjo? Energia termonuclear é a produção de energia que utiliza ali como principal base a fissão, né, principalmente do urânio. Ou seja, eu tenho ali um processo de enriquecimento do urânio. Esse enriquecimento do urânio vai provocar uma liberação de energia muito grande. Essa liberação de energia vai fazer com que haja ali um aquecimento de grandes reservatórios de água. Esse aquecimento de água vai levar então à criação de um vapor d'água e esse vapor d'água, enfim, vai gerar turbinas que vão promover a liberação de energia cinética que vai ser transformada depois em energia elétrica. Isso daí é um esquema de funcionamento de uma usina termonuclear. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A energia termonuclear ela é vista como uma solução, como uma alternativa muito viável de produção de energia para muitos países, principalmente para países europeus, onde eu tenho uma dificuldade de produção de energia, por exemplo, como no Brasil, de energia hidrelétrica. O Brasil, mais de 60%, na verdade, mais de 66% da energia elétrica gerada no Brasil vem de fontes hidráulicas, vem de usinas hidrelétricas.
Porém, dentro do continente europeu, isso se torna muito difícil, porque eu estou falando de um continente muito sujeito ali às variações das estações do ano. Então, muitos dos rios do continente europeu vão congelar em determinadas épocas do ano. Isso inviabiliza a produção de energia através de hidrelétricas, como era o caso do Brasil, que é um país tropical. Né? Não lembra da música? Moro num país tropical. Então, isso é diferente no continente europeu. Daí que é muito utilizada como forma de geração de energia as usinas termonucleares. Tá? E, bem, energia termonuclear ela é vista como uma fonte de energia até limpa, porque o processo aí de enriquecimento do urânio para geração de energia nuclear, ele é um processo que demanda aí poucos gases poluentes na atmosfera. Tá? Então ele é considerado uma fonte de energia limpa, apesar de ser não renovável. Não esquece das classificações das fontes de energia. É não renovável, porém é limpa. Só que a desconfiança em cima da geração de energia termonuclear se dá em função de alguns acidentes que ocorreram já dentro do território europeu, dentro do continente asiático. Tá? Como, por exemplo, no ano de 1986, eu tive aí um grave acidente nuclear envolvendo a usina termonuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que pertencia na época ao território soviético. Em 2011, eu tive um outro grave acidente nuclear já no continente asiático, o acidente nuclear ali da usina de Fukushima, no Japão. Ou seja, isso traz uma preocupação muito grande com relação a essa forma de geração de energia. Por quê? Eu preciso, primeiro, armazenar, estocar os resíduos promovidos aí por essa geração de energia, e esses resíduos são resíduos nucleares, é o chamado lixo nuclear. Então eu tenho um problema, onde vou guardar, aonde vou armazenar esse lixo nuclear, ele precisa ficar por décadas longe da exposição à sociedade, porque por décadas ele fica gerando radiação. Então eu tenho um problema quanto ao armazenamento desses produtos, tá? Geralmente eles ficam armazenados em locais subterrâneos. Só que se tiver um terremoto, se tiver um problema como no caso do Japão, isso é perigoso. E eu tenho justamente a desconfiança dessa produção de energia, porque se eu posso ter incidentes que levem à liberação dessa radiação e pode causar aí um sério problema, como foi o caso do pior acidente nuclear da história da humanidade, o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que levou aí à morte de milhares de pessoas. Tá? Por isso, então, existe toda uma desconfiança dentro dessa produção. Tem um mapinha aqui, que está no teu livro, que ele mostra aquilo que eu te falei ainda agora. Olha aqui, ó. Ele mostra isso daqui, ó. Tá? Como é grande a utilização de energia nuclear no continente europeu. Olha só, olha aqui a França. Olha a quantidade de energia termonuclear utilizada pela França, utilizada pelo Reino Unido. Olha a Alemanha também. Grande quantidade de geração de energia termonuclear, tá? Dentro do território europeu. Isso é só para você ver a importância que tem a geração de energia através do enriquecimento do urânio. Não que o urânio seja o único elemento utilizado para isso, mas é o principal. Ok? Por fim, meus amores, nós vamos aqui terminar a aula falando um pouquinho a respeito das condições de trabalho envolvendo os recursos energéticos dentro dos continentes europeu, asiático e da Oceania. Bem, eu tenho que lembrar, conforme eu te falei na aula passada, que a produção de energia dentro do continente europeu ela está muito associada ali às revoluções industriais. Eu tenho, por exemplo, o carvão mineral muito associado à primeira revolução industrial. E justamente nesse período eu tinha péssimas condições de trabalho para os trabalhadores das minas de carvão mineral. Tinham condições altamente insalubres ali, que geravam então uma série de doenças, uma série de acidentes. Eram muito comuns os desmoronamentos, que até hoje ocorrem em áreas de extração de grandes profundidades, como é o caso das minas de carvão mineral. Então eu tenho ali uma série de problemas associados
as péssimas condições de trabalho durante a primeira Revolução Industrial. E hoje, professor, como é que está essa situação? Bem, na Europa, né, nós tivemos aí um período de progresso, um processo de evolução, onde o trabalhador ele é muito menos explorado, e isso levou a melhores condições de trabalho nas minas de carvão mineral. Porém, quando eu olho para a Ásia, e mais uma vez eu não posso esquecer da China, a China, né, que ela vai então apresentar um dos piores cenários com relação à produção de carvão mineral. Não esquece que a China é hoje o grande consumidor de carvão mineral. A China que passou aí por um longo processo, por um curto processo, na verdade, curto processo de crescimento econômico, e esse crescimento econômico ele foi muito atrelado à produção de carvão mineral. A China hoje é o maior produtor mundial de carvão mineral. Tá? A China ela vai produzir carvão mineral a rodo. E lógico, existem várias denúncias aí que dentro do território chinês eu tenho uma série de problemas relacionados principalmente à saúde do minerador, à saúde do trabalhador relacionado à extração do carvão mineral na China. Ok, meus amores? A gente vai finalizando por aqui essa videoaula, não antes de deixar para você aí uma atividade para casa. Eu quero que vocês façam, porque a gente vai começar a próxima aula já corrigindo essa atividade aqui. Garanto para vocês, a nossa próxima aula vai ser já, o início dela vai ser a correção das questões de 1 a 6, tá? Pelo menos as principais aqui, do livro de atividades da página 15 à página 18. Então, pega aí essa informação, tira o print aí dessa tela, tá? Eu quero que você faça o livro de atividades, página de 15 a 18, questões de 1 a 6, já para a nossa próxima aula. Ok, meus amores? E eu quero, então, terminar essa videoaula de hoje com uma mensagem, tá? Uma mensagem que sempre nós temos aí na nossa querida escola Berço de Belém, tá? Principalmente agora que nós estamos vivendo esse momento, nós não estamos lá na escola, mas a ideologia ela é a mesma, tá? O sentimento ele é o mesmo. E aqui eu trago para vocês umas palavras que eu acho muito bonitas, que tem nos Salmos, que eu acho muito bonitas, que tem no Salmos 34, 17, que diz o seguinte: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Né? Então, tribulações aí são os problemas que nós enfrentamos diariamente, sejam eles de qualquer sentido que possam estar ocorrendo. Eu deixo essa palavra para vocês. Né? Os justos clamam. Então, nós sempre temos que estar aí em oração, pedindo a Deus ajuda, porque Ele nunca nega a sua ajuda aos seus filhos. Tá? Ele sempre, olha como diz aqui, sempre os livra, Ele ouve e os livra de todas as suas tribulações, de todos os seus problemas, de todas as suas dificuldades. Não esqueçam disso, meus amores. Sempre conversa com o Pai, tá? Sempre conversa com Deus. Ele está aí para te ouvir, para ouvir os seus problemas e para trazer a solução para eles. Ok, meus amores? O tio César se despede de vocês por hoje, tá? Até a próxima videoaula. Desejo a todos vocês e a família de vocês, a minha família também, lógico, a toda a nossa família, né? Todos nós, saúde e brevemente estaremos juntos. Beijo do tio César, até a próxima videoaula, se a Deus assim o permitir, e Ele vai permitir, porque Ele é bom, ok? Até mais, galerinha, tchau!